Eu volto aqui a conversar com a psicóloga, a doutora Eliandra Machado, que é psicóloga organizacional. A senhora também tem outras atividades. Sim, eu sou psicóloga organizacional e do trabalho, estou na região há 14 anos e sou psicoterapeuta de família e de casal. Voltando a falar sobre estresse, doutora, um ponto que a senhora tocou aí foi a questão da desarmonia. Sim. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre isso. Sim. Nós notamos, assim, por exemplo, né, vou pegar um exemplo meio gritante, mas que é bastante interessante. Cidades que são fora do Brasil, vamos pegar Las Vegas. Las Vegas é um lugar onde é sabido, né, é a cidade dos jogos, então tem bastante placas. Essas placas têm o neon, luminários, né, precisa chamar a atenção de quem está lá. E as pesquisas mostram que quem mora naquele lugar não tem não tem um grau de estresse. Deve ter o grau de estresse deles lá, mas não por nível de poluição visual. Então, assim, o que é que se enfatiza muito? Que muitas vezes esse ambiente cheio de sujeira visual, ele acaba agredindo o ser humano, e esse ser humano não se sente inserido nesse ambiente. Uma das coisas que o ser humano que a gente tem que estar pensando é em espaços democráticos. Então, assim, por exemplo, a rua é um espaço democrático. Então, eu não tenho o direito de utilizar de ferramentas para a minha empresa ou para a minha organização e estar colocando ali excessos. Excessos de informação não fazem bem nem ao marketing da própria empresa, porque o resultado é o contrário. Nós vimos na reportagem a sociedade dizendo que muitas vezes eles não lêem, não prestam atenção ao que está sendo feito, né? Ficam chateados. Então, assim, qual é a diferença, né? Porque Las Vegas não causa estresse nas pessoas e tem lá um ambiente organizado, porque tem muitos letreiros, né? A própria Nova York tem muitos letreiros, mas é a forma que é colocada, a harmonização desse ambiente. Uma outra coisa que a gente enfatiza muito, cidades que são mais limpas, cidades onde tem mais arborização, ela causa mais bem-estar no ser humano, o nível de serotonina no ser humano, né, que é aquela substância que causa bem-estar, que causa prazer, que faz com que a gente seja mais feliz, ela se faz presente em cidades onde as pessoas são, em cidades mais limpas e nessas pessoas, né? Por quê? Porque gera qualidade de vida. Então, uma das coisas que tem que ficar claro é que a sujeira visual, a poluição visual, ela tem a ver com responsabilidade social e tem a ver também com política, né? Porque fere a saúde, por causa do estresse e as doenças que advêm do estresse, e tem a questão da cidadania, né? Quem sou eu? O que essa cidade me diz? Morar num lugar onde é valorizado, onde é organizado, onde existem regras, faz com que o ser humano se sinta protegido, faz com que as pessoas se sentem mais seguras. Agora, sim, uma desarmonia total, cores berrantes, pichações, a impressão que dá é que nós estamos assim no meio eu costumo dizer nas empresas, né, são leões ferozes tentando um ganhar a concorrência do outro. E não precisa ser assim, a gente pode agir em parceria pelo bem-estar, né, e pela cidadania. Só tem uma pesquisa aí, né, para falar para a gente. Nós temos uma pesquisa que foi recentemente feita no Instituto de Estresse, em São Paulo, que, para fechar, demonstrou assim, que o nível de corticol no ser humano aumenta quando ele é colocado sobre essas condições de poluição visual, de poluição sonora e etc. Essa pesquisa, propriamente, mostra assim, eram 52 pessoas, numa sala fechada, onde colocaram um vídeo de cidades limpas, arborizadas, clara, um ambiente claro, um ambiente limpo, que não tinha insalubridade, né? E então essas pessoas permaneceram com o nível de corticol, que é a substância que aparece no nosso organismo inicialmente quando a gente está estressado. Então apareceu que a substância estava normal. Pegaram as mesmas 52 pessoas e colocaram num outro processo. Mostraram cidades com pichações, essas que não são grafite, que não são arte, bastante letreiro, outdoor, muita informação, muito estímulo. E então os batimentos cardíacos aceleraram, houve sudorese, irritabilidade e o nível de corticol aumentou.
Então, assim, nada mais claro do que uma pesquisa como essa para dizer que a poluição visual, ela tem uma consequência no organismo, né, do ser humano, e ela leva o ser humano, né, pode levar a algumas doenças. A gente fala muito de medicina curativa, medicina preventiva. Medicina preventiva, ou pelo menos cuidar da saúde de maneira preventiva, é, por exemplo, cuidar do visual da nossa cidade, né? Para evitar problemas futuros. Né? Nós somos sistêmicos. Então, assim, o que é ser sistêmico? É uma correlação entre uma coisa e outra. Então, assim, para eu estar bem, para o cidadão estar bem, para o sujeito estar bem, é necessário que estejam outras coisas em harmonia também. E o lugar onde está inserido esse sujeito, o lugar onde essa pessoa está morando, ela tem muito a ver com o seu bem-estar, com a sua saúde física, emocional.